capítulo 5, no verso 1, nos diz assim a palavra do Senhor. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Louvado seja o nome do Senhor. A igreja pode estar sentada em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Quem entendeu, diga amém. Amém. Então não precisamos pregar. Amém? Queridos, vamos analisar o texto. Queridos, a palavra fala que a multidão apertava Jesus. Nós vemos, inúmeras passagens na Bíblia, que a multidão apertava Jesus por muitos motivos. Por exemplo, nós vemos a multidão apertando Jesus atrás dele, para encontrar através dele o quê? A cura. Amém? Então muitos procuravam Jesus, porque ele podia curar. Como por exemplo, vou dar um exemplo claro para cada um de vocês. A palavra fala que 10 leprosos foram curados. Quem conhece isso, diga amém. Quantos leprosos seguiram Jesus? Somente um. 9 foi atrás de Jesus pela cura. Jesus, ele atravessa para a outra banda do lago, e vem uma outra turma atrás dele, e Jesus olha para aquela turma e diz assim: vocês vêm atrás de mim por causa do pão que perece. Outros seguiam Jesus por causa de comida, por causa de bebida. Outros por curiosidade, saber quem é ele, não é isso? Saber quem era aquele homem que está fazendo tais sinais e maravilhas. Mas aqui nós vemos no capítulo 5 de Lucas, uma multidão diferente. Essa multidão diz no versículo 1 assim: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Nós encontramos na Bíblia um povo que foi para ouvir a sua palavra. Amém? E toda vez que o povo ele vai com o coração aberto para ouvir a palavra do Senhor, ele se manifesta, e se manifesta de forma poderosa. Hoje nós vemos culto da prosperidade, culto da família, culto do jovem, culto dos varões, culto das senhoras, não é isso? E geralmente dá muitas pessoas. Grande culto de louvor e adoração, com a presença do cantor tal, do cantor Beltrano, do cantor Ciclano, do pregador fulano de tal. As igrejas lotam. Mas se você fizer um culto simples de adoração a Deus, quantas pessoas vêm naquele culto? Muito poucas. Um culto de pregação do Evangelho de Cristo, poucas pessoas vêm até aquela igreja. Porém, amados irmãos, não é isso? Existe a palavra de Deus para nos mostrar que muitos são os chamados, porém poucos os escolhidos. Aquele que verdadeiramente será escolhido para viver com Cristo é aquele que tem sede da sua palavra. Pois Amós 8:11 diz que haveria fome e sede não de comida nem de bebida, mas de ouvir a palavra de Deus. A nossa sede é de ouvir a palavra de Deus, porque o nosso espírito clama: Abba, Pai. Temos aprendido com a palavra de Deus, e através da palavra de Deus, o Senhor tem nos feito mais do que vitoriosos. Lutas, perseguições, afrontas, sim, todos os dias, mas de todos o Senhor tem nos livrado. Amém, queridos? Então aqui eu fico feliz quando eu vejo já uma multidão, não é isso? Que foi atrás de Jesus para ouvir a sua palavra. E hoje, quantos estão aqui para ouvir a palavra de Deus? Diga amém.
Com certeza, a gente não tem oferecido aqui carro, casa, para que você se torne um empresário. A gente tem oferecido aqui a palavra de Deus para que você aplique ela na sua vida e encontre salvação eterna. Então, tendo em vista que esse povo foi buscar Cristo através da sua palavra, para ouvir a sua palavra, é notório que grandes coisas vamos descobrir através desse texto. Versículo 2: E viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Presta bem atenção, eles já tinham voltado do seu trabalho, estavam ali arrumando as suas redes, e Jesus ele chega, e ele quer anunciar o evangelho para aquele povo. São pequenos detalhes a ser observado nessa passagem. Ele entra no barco, o barco de Simão Pedro. Quando ele entra no barco de Simão Pedro, ele pede que afaste o barco para um pouco afastado da terra. Afaste um pouquinho o barco da terra. E ele começou a anunciar o evangelho àquelas pessoas afastado da terra. O que a palavra quer nos dizer? O barco, ele fala do próprio evangelho. Você nunca vai poder anunciar o evangelho enquanto você estiver envolvido com esse mundo. Enquanto você estiver envolvido com o pecado. Enquanto você estiver envolvido com aquilo que não glorifica a Deus. Mas no momento que você entra, isso dentro do evangelho, ou seja, o que é entrar dentro do evangelho? É viver o evangelho de Cristo, é viver a palavra de Cristo, uma vez que ela está plantada dentro do seu coração, e exercitada na sua boca, nos seus olhos, nos seus ouvidos, nos seus pés, em suas mãos, na sua mente, e uma vez que você, através do conhecimento do evangelho, se afasta daquilo que é da terra, trazendo sim, aquilo que é da terra, o que é pecado, o que não glorifica a Deus. Quando você se afasta, Deus usa a sua boca de forma poderosa, e quando Ele abre a tua boca de forma poderosa, automaticamente vidas vão se render a Deus, e coisas maravilhosas vão acontecer. Então Jesus ele está dando logo um ensinamento para aqueles que seriam os seus discípulos, mas eles ainda não sabiam. De repente você entrou aqui hoje, separado por Deus, para ser um discípulo de Cristo e ainda não sabe. Mas no final dessa mensagem, Ele vai testificar no teu coração, e a tua vida será transformada pela presença do Espírito Santo de Deus. O conhecimento do Evangelho vai fazer você se afastar do mundo, das coisas dessa terra. E uma vez que você for separado, você for santificado, porque a palavra santo sempre significa cortado e separado. Quando você for cortado e separado das coisas que não glorifica a Deus, Ele vai usar a tua boca de forma poderosa. Então é isso que significa: entrou no barco, ou seja, a representação do evangelho. Eu vivo o evangelho, eu me afastei das coisas da terra, agora eu estou pronto para anunciar o evangelho de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. E o que acontece hoje é que as pessoas elas vêm para a igreja e logo elas querem ser evidenciadas. Logo elas querem uma posição de destaque. Elas querem logo tocar a bateria. Não é o caso do irmão que toca a bateria. Eu tenho que dar um exemplo, de todos os instrumentos. A pessoa quer logo tocar um violão, tocar um baixo, quer logo ir para o grupo de louvor, ela quer logo subir ao púlpito e pregar, ela quer uma oportunidade para pregar, ela quer uma oportunidade para mostrar o seu talento, aonde a igreja, ela só cabe espaço para um talento, é o talento de Cristo, que tem poder de trazer à existência as coisas que não existem, tem poder de transformar o homem puro em um homem puro, tem poder de lavar pecados, tem poder de escrever o nome no livro da vida, é o único que tem poder para desfazer toda e qualquer obra de Satanás. Mas as pessoas elas querem ser evidenciadas, elas querem chegar na igreja e quer logo se destacar, mas pessoas ainda que não se separaram do mundo, pessoas que não se separaram ainda da cólera, da ira, da maledicência, da porfia, da prostituição, da avareza, da vil concupiscência, e elas querem fazer a obra de Deus. Elas querem se destacar no meio gospel, no meio evangélico. Existe dois meios: existe o meio evangélico, que é o meio que nós vivemos, amém? E existe o meio gospel, porque hoje tem MMA gospel. Quem sabia disso, diga amém. Você sabia que o octógono ele é montado dentro da igreja? Quem sabia disso, diga amém.
e que o couro come ali, tem uma grande sessão de lutas ali dentro, e no final eles trazem uma palavrinha ali, evangeliza, e as pessoas ali aceitam Jesus, dentro da igreja. Hoje tem tudo, tem todo tipo de música gospel, eles pegam qualquer coisa mundana, colocam o nome Jesus, e fala que aquilo é gospel, ou seja, é a forma gospel de você pecar. Amém? E existe o meio evangélico. O meio evangélico é daqueles que vivem o evangelho. Então acontece isso, esse entra e sai de pessoas dentro da igreja. Ah, eu fui na igreja, não tive oportunidade. Eu fui na igreja, não cresci. Eu não mostrei o meu talento. Eu estava assim, eu estava assado. Querido, entenda bem, você tem que se preocupar em se santificar. Você tem que se preocupar a ser um separado. Você tem que se preocupar a viver o evangelho, a mergulhar para dentro das escrituras, para que você possa se afastar daquilo que não glorifica a Deus, para que o nome do Senhor, aleluia, ele venha a ser glorificado através da sua vida, para que quando você abrir a boca, o Espírito Santo venha falar com você. Quando você estender as mãos, o Senhor possa operar pelas tuas mãos, e tudo que você fizer, o único que vem aparecer, venha a ser Cristo. Porque no Evangelho de João, capítulo 1, diz que tudo foi feito por Ele, sem Ele. Tudo foi feito por Ele, para Ele, sem Ele. Nada do que foi feito nada do que se fez teria sido feito. Então as pessoas, elas não querem se santificar, elas não querem se separar, mas elas querem aparecer. Mas Jesus está falando aqui, olha, quer abrir a boca, quer que eu use, mergulhe no evangelho, é o barco. Entra no evangelho, para onde o evangelho te direcionar, você vai. Se ele mandar você pisar para a direita, você pisa. Se mandar pisar na esquerda, você pisa. Se mandar ir à frente, você vai. Se for para trás, você vai. Faz tudo quanto esse barco te levar. Faça o que ele fizer. Deixe ele direcionar a sua vida, ou seja, deixe a palavra de Deus direcionar a sua vida. E se afaste do mundo. Aí sim, eu vou te usar. Aí sim, eu vou abrir a tua boca. Aí sim, o nome do Senhor será glorificado. E ali estavam os discípulos, que ainda não sabiam que seriam discípulos. E o Senhor, ele entra no barco, tipificando o evangelho, e ele se afasta da terra e começa a ensinar, já mostrando para aqueles discípulos que eles teriam que fazer, para que viessem ser lá na frente pescadores de homem. E aí, amados irmãos, aqui no versículo 3 diz: e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Hoje nós vemos pessoas pregando, o evangelho, e vidas não se convertendo. A gente vê a igreja cada vez mais, em muitos lugares, minguando. Você vê também igrejas crescendo, mas não pregam a palavra. Então o evangelho de facilidade é notório que ela vai crescer dentro da facilidade. Mas a palavra fala que estreito e apertado é o caminho que conduz à vida eterna. Então, amados irmãos, o evangelho, ele se resume em exortação. O evangelho, ele se resume em renúncia. A palavra de Deus, amém, vai nos ensinar que nós éramos inimigos de Deus. Que isso, pastor? Romanos 5. Romanos 5 fala que quando éramos inimigos de Deus, o Senhor morreu por nós. Dirá agora que somos reconciliados com Ele, não é isso? Ele vai lutar em prol das nossas vidas. Por que éramos inimigos de Deus? Porque tudo que a palavra pregava e ensinava, a gente não aceitava. Que ir para a igreja nada, que ser crente nada, que isso é coisa de maluco, isso é aquilo. Falávamos ou não falávamos? Automaticamente nós estávamos indo contra a palavra de Deus. Automaticamente nós éramos inimigos de Deus, inimigos da cruz de Cristo. Porque aquele que não aceita, aquele que não concorda, aquele que não vive segundo a sua palavra, está discordando de Deus. E uma vez que se discorda de Deus, você se torna um antideus, você se torna um anticristo. Amém, queridos? Mas aqueles que se encurvam à sua palavra, esses, amados irmãos, esses são reconciliados com Deus, através da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é o único que pode reconciliar o homem com Deus. E como que vamos ser reconciliados com Deus através de Cristo? Através da sua palavra, que vai confrontar os nossos pensamentos, que vai confrontar as nossas atitudes, que vai confrontar a nossa vil concupiscência. A Bíblia chama de vã maneira de viver. É bem verdade que quando lemos a palavra, ela nos exorta em tudo, sim ou não?
Sim, e a palavra fala em Hebreus 12, que aquele que aceita a correção é filho, mas aquele que não aceita a correção não é filho senão bastardo. Então o evangelho ele vem confrontando a nossa forma de vida, e quando a forma de vida ele é confrontada, e eu aceito a repreensão, Provérbios 1:23 diz que o Espírito Santo é derramado sobre a minha vida, e me faz saber a palavra dele. Então tem pessoas hoje dentro da igreja, exercendo ministérios dentro da igreja, que ela não conhece a palavra, e por não conhecer a palavra, ela erra, porque Jesus fala em Mateus 22:29, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Hoje você vê tantos absurdos dentro de igreja, tantas coisas que se fazem na igreja, como por exemplo um MMA desse, é porque, irmãos, porque não tem a palavra. O Senhor fala que a boca fala do que o coração está cheio, por isso que antes de falar, você tem que entrar no barco que é o evangelho, você tem que viver segundo a ele, para que você possa anunciar, não o que você pensa, para que você não venha anunciar fábulas, para que você não venha anunciar heresias de perdição, para que você abra a boca e venha ser a palavra de Cristo, porque nenhum de nós aqui temos poder de salvar, só quem tem poder é Cristo através da sua palavra. Então você não pode falar nada, a não ser aquilo que está nas Escrituras. Então você tem que conhecer a Escritura. Então quando ele fala ali, entrar no barco ali, é você aprender e viver o evangelho, porque o evangelho, você vivendo ele, automaticamente você vai se afastar daquilo que é mundano, daquilo que não glorifica, daquilo que não exalta a Deus, e automaticamente se afastando, você vai estar separado, cortado daquilo que não glorifica e separado. Separado para quê? Qual é o propósito de Deus? Te salvar, sim, mas ele também tem um propósito para mim e para você aqui na terra. Nos tornar empresários? Não. Nos tornar ricos? Não. Tornar eu e você um instrumento vivo nas mãos de Deus. Porque ele fala, toda vara em mim que produz fruto, pode para que dê mais frutos. Mas aqui não produz fruto, corta e lança fora. Ou seja, o Senhor não tem outro interesse em você. Claro, primeiro é a salvação eterna, mas fora a salvação eterna, ele não tem outro interesse em você, te deixar na terra, a não ser para dar frutos, a não ser para anunciar o evangelho, a não ser para tirar vidas através do poder dele, das mãos de Satanás. Esse é o propósito de Deus. Não é para você gravar CD de mensagem, DVD e virar um preletor e cobrar. Não é para você se tornar um grande cantor gospel, não. É para você ganhar almas. Almas. Então você foi separado para ser instrumento vivo nas mãos de Deus, mas instrumento vivo nas mãos de Deus para anunciar a sua palavra, a palavra que vem do céu, não a nossa palavra, mas a palavra do Senhor. Então o Senhor te corta e te separa, se fosse o propósito somente nos salvar. No momento que você recebesse Cristo, no momento que você conhecesse o evangelho e passasse a viver, ele te separava e te levava, tu fechava o olho, morria, ele levava você salvo. Mas por que ele te deixa na terra? Porque ele quer que através do teu testemunho e através do evangelho dele, vidas se convertam, vidas sejam alcançadas. E essa é a intenção dele para com Pedro, João, todos que estavam ali. Ele já veio trazer algo sobrenatural para que aqueles homens vissem o poder dele, para que aqueles homens desejassem ser um instrumento nas mãos dele. E nós vamos ver isso à frente aqui. Então, amados irmãos, versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Imagina ali o Senhor em cima do barco de Simão, Simão largando as suas redes, pois não pegou nada, para ouvir Jesus. Imagina as pessoas zombando em volta. Ei, isso aqui não é igreja não, isso aqui é lugar de trabalho. Pedro, vai dobrar a tua rede. Podia ter pessoas ali zombando, mas Pedro está atento. Esse homem entra dentro do meu barco, começa a anunciar um evangelho, começa a anunciar uma palavra de transformação, eu vou dar ouvidos a esse homem. Então Pedro deu ouvidos a Deus. Quando ele dá ouvidos a Cristo, quando você dá ouvidos à palavra de Deus, o Espírito Santo ele entra na sua vida para riscar a cédula que lhe era contrária. Quando ele acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Vamos ao passo a passo. Espera aí, você entrou no barco, você agora vive o evangelho,
vivo. Você se separou das coisas terrenas, você se separou daquilo que não glorifica a Deus. Me separei. Agora você vai ao mar alto e vai lançar a sua rede, porque lançar a rede fala de evangelizar, lançar a rede fala de resgate, lançar a rede, aleluia, fala de pesca maravilhosa, tirar o homem do mundo, tirar do pecado e trazer para a presença de Deus. Então ele está dando passo a passo. Filho, você tem que entrar no evangelho, você tem que viver o evangelho, você tem que se afastar das coisas terrenas, você tem que ouvir a minha voz. Aí sim você vai estar pronto para ir no mar alto, porque quando nós vemos em Apocalipse 17 uma mulher assentada sobre as águas, sobre o mar, nós vimos no versículo 15 do capítulo 17 que aquelas águas que ela estava sentada, as muitas águas, o mar é povos, tribos, línguas e nações. O Senhor está falando: é necessário você ouvir o evangelho, é necessário você viver o evangelho, é necessário você se afastar das coisas do mundo para que eu te lance no mar alto. Porque mar alto fala de ondas, fala de açoite, fala de guerra, fala de luta, fala de aflição. Você vai enfrentar lutas, você vai enfrentar dificuldades, porque o evangelho, ele tem que ser pregado lá fora. É lá fora que está a Cracolândia, é lá fora que está as prostitutas, é lá fora que está pessoas se separando, pessoas se destruindo, a violência é lá fora. Então agora que você ouviu, agora que você se separou, agora que tu deu ouvidos à minha voz, agora no meu tempo, porque é eu que estou mandando você, você não está indo no seu tempo, você vai quando eu disser que você está pronto. Vai lá e lança a tua rede no mar alto, aleluia, glória a Deus. Pessoas precoces, pessoas neófitas, pessoas que entraram e que ainda não conhecem a palavra, recebem cargos dentro de uma igreja. Você tem que entender que tudo que você faz dentro de uma igreja, ou tudo que você faz em prol do reino, você está suscitando todo o reino das trevas contra a sua vida. É necessário que se faça, é necessário que se pregue, é necessário que vá à frente, mas é necessário primeiro que você alcance, através de Cristo, orando, buscando, lendo a palavra, uma estrutura espiritual. Você pode observar que muitas pessoas recebem um cargo dentro de uma igreja, está à frente da mesa de oração, está à frente do grupo de evangelização, vai da escola bíblica dominical. Essa pessoa, ela começa a ter problema no seu casamento, ela começa a ter problema na sua casa, ela começa a ter problemas no seu trabalho, ela começa a ter problemas de enfermidade, porque ela não atingiu o nível espiritual ainda. Ela está no processo de ser tratada, ela está sendo tratada, ela está sendo discipulada, ela está aprendendo, ela está, amados irmãos, daquele processo de limpeza, tirando o que é terreno, tirando o que não glorifica, tirando o que não agrada a Deus. É o Senhor que falou para ele: vai e lança a tua rede no mar alto. Aqui tem dois propósitos de Deus para esta mensagem. Primeiro, mostrando que há toda uma preparação. Já vimos que o barco é o evangelho, já vimos separando da terra as coisas do mundo, não é isso? Já vimos eles ouvindo a voz do Senhor, e já vimos o Senhor mandando ele lá. Então, falando no contexto espiritual, não é isso? Fala do processo que nós passamos antes de ser lançado na obra de Deus. Os discípulos andaram com Cristo durante um bom tempo, para depois Cristo enviá-los, como lá em Mateus 10, Lucas 9 e Lucas 10. Houve um preparo para que eles fossem enviados. E quando eles foram enviados, eles voltaram felizes, dizendo: Senhor, em teu nome os demônios se sujeitam, em teu nome os enfermos são curados. Quando Deus te manda, quando é Jesus que dá ordem, os enfermos são curados, aleluia. Os oprimidos são libertos, aleluia. Os demônios caem por terra. Quando não é Cristo, isso não acontece. Mas glória a Deus, temos vivido isso, amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Inclusive no domingo tivemos aqui a prima da Vânia, né? E durante o culto eu esqueci de falar com os irmãos. Ela foi embora quarta, não foi? Foi embora hoje. Ela estava com um problema sério, ela perdeu os movimentos, ela não andava mais. E a Vânia mandou um CD de mensagem, obrigado Alex, mandou um CD de mensagem, e ela ficou ouvindo o CD de mensagem, ouvindo, e a Vânia foi mandando mais. Ela não foi só ouvindo a mensagem, mas ela foi também lendo, ela foi praticando, ela foi colocando em prática, e ela entrou aqui domingo, fala: pastor, eu sou aquela da Bahia, eu sou a prima da Vânia, aquela que não andava, eu estou aqui andando, eu estou aqui perfeita, eu estou curada, para a glória de Cristo, louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos lá em Magé, com o Ronaldo. Ele teve síndrome de Lambarré, é uma enfermidade que come os nervos, e o Ronaldo parou de andar, o Ronaldo parou com seus movimentos, e nós fizemos a primeira visita, fizemos a segunda visita, fizemos a terceira visita, e a quarta visita não chegamos a fazer, porque eu estava dando estudo em Magé, e o Ronaldo parou com o carro e saiu andando, e veio pegar o microfone para dar o testemunho e entregar a sua vida a Cristo.
Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem feito isso. Nossa irmã Simone está de pé para a glória de Cristo. Foi morta e reviveu. E muitos outros Deus tem operado. Por quê, queridos? Porque Cristo enviou. E a glória, a honra, o louvor, o domínio, a majestade é dele. Mas tem que respeitar todos esses processos aqui. E o que o texto quer mostrar também é que quando você se torna um servo do Senhor, jamais você vai ser envergonhado. Jamais. A palavra fala, fui moço e agora sou velho. Nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Pessoas também que exercem função dentro de uma igreja, mas que tem que pedir comida, tem que pedir dinheiro, a mãe, a irmã, que são ímpios, que são espíritas, católicos, macumbeiros, que são de outras, né, que tem outras religiões. Então, se você vai lá pedir favor, vai chorar suas dores, os seus problemas, para quem não conhece a palavra, que crédito que ele vai dar quando você pregar a palavra? Então, imagina Pedro, que pescou durante toda a noite, e não pegou nada. Toda uma noite de trabalho, de fadiga, e não pegou um peixe. Como que levaria comida para a sua casa? Como que levaria o sustento para os seus filhos? Como que honraria com seus compromissos? Aquele material que ele levou para pescar, comida, o que fosse ali, isca, como que ele pagaria as pessoas? Como que seria isso? Agora que ele é um servo do Senhor, não será envergonhado. Aqui já é o sentido literal. Você vai lá e você vai lançar a rede. Mas o grande problema é que as pessoas não vivem o sobrenatural de Deus, porque elas não ouvem a voz de Deus. Elas confiam em si próprio, elas se acham autossuficientes, mas não foi o caso de Pedro. Jesus não entendia, humanamente falando, de pesca, ele era carpinteiro. Mas aí, amados irmãos, Pedro era pescador desde sua infância. A sua família era família de pescadores. Ele podia falar, mas o senhor não entende nada de pesca. Você é carpinteiro. Podia falar, de onde o senhor veio? Quem é o senhor? Nunca te vi. Quem é você? Podia falar isso. Mas Pedro, ele ouviu algo ali que transformou tudo. As palavras de Jesus eram diferentes. Passava a confiança. Ele falou, Senhor, eu pesquei a noite toda e nada peguei. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Não há nada que você faça sobre a palavra de Deus que não dê certo, porque Jeremias 1,12 diz que Deus vela sobre a palavra dele para a cumprir. Se está faltando pão, se está faltando água, se está faltando paz, se está faltando cura, se está faltando comunhão, pode botar o joelho no chão, pode examinar a sua vida, porque ela não está de acordo com a palavra de Deus. Você não está fazendo aquilo que Deus determinou para que você fizesse. Porque se fizer conforme está escrito, aleluia, você não vai ser envergonhado. Ele foi lá lançar a rede, e tu imagina todo mundo, olha lá Pedro, pescou a noite toda, até maluco, tu vai acreditar nesse homem? Tu é maluco, tu vai entrar para a igreja? Tu vai acreditar nesse pastor? Vão deixar as pessoas mexer na tua mente, não é assim que falam? Imagina só, todos os pescadores em volta, falando, aí Pedro, tu é maluco? Olha lá, Pedro voltou para o mar, pescou a noite toda, nem dormiu, nem tomou banho, está com sono, está com fome, ele vai voltar ao mar de novo. Vou voltar porque foi Cristo que mandou. A orar para quê? Eu já orei ontem, por que eu tenho que orar todo dia? Porque Cristo mandou. Eu já conheço a Bíblia, por que tenho que ler de novo? Porque Cristo falou para não se apartar do livro desta lei. Eu tenho que perdoar porque se foi ele que me ofendeu. Porque Jesus não ofendeu ninguém, mas pediu o Pai para que perdoasse todos eles. Porque ele falou que se você não perdoar, o Pai não perdoa. Porque ele falou que tem que dar outra face. Eu falo dele também. Ele falou de mim. Ele fala para não porfiar. Por que eu tenho que ir na igreja? Por que eu tenho que ficar indo na igreja? Porque a igreja é corpo de Cristo. A igreja foi criada para suprir uma necessidade nossa. Que isso, pastor? A igreja foi criada para a glória de Deus. Deixa eu falar da necessidade nossa. Deus colocou uma necessidade no coração de cada ser humano de glorificar o nome dele. É por isso que o ser humano bate cabeça aqui, bate cabeça acolá, bate cabeça querendo procurar felicidade, querendo procurar paz, querendo preencher o seu coração. Mas o coração nunca vai preencher enquanto ele não entender que esse vazio é a necessidade de adorar a Deus. Por isso Deus criou a igreja, para que juntos pudéssemos adorar o nome dele, que é vivo, que é santo e poderoso. Igreja não foi feita para prosperar, igreja não foi feita para ser empresário, igreja não foi feita para ser palco de teatro, igreja não foi feita para isso. Igreja foi feita para unânimes em um só corpo, adorar aquele que é santo, que é Rei dos Reis e Senhor. E todo mundo rindo. Quero ver agora, ele é crente. Quero ver agora, ele é crente. Olha a responsabilidade que nós temos de testemunhar o poder de Deus. Por isso que quando você entra para a igreja, você tem que viver a palavra.
Porque vivendo a palavra, os feitos do Senhor vão ser notórios. E aqueles que riam vão se encurvar. Aqueles que riam vão crer no Deus que você serve. Mas se não viver a palavra, os sinais não vão acontecer. E uma vez que os sinais não vão acontecer, até você vai achar que o evangelho é uma mentira. Vai achar que ele não funciona. Mas ele funciona para os que creem. Vamos atrás de Pedro. Vamos lá, pega o nosso barquinho, vamos atrás também. Vamos ver lá, vamos rir dele. A primeira vez que Pedro lançou a rede prendeu. Tu imagina ele de repente ele dizendo, lá, agarrou numa pedra, agora ele vai perder a rede também. Não, queridos, a rede estava cheia de peixe. Ele nem passou a noite toda, ele foi, jogou certeiro e voltou. Ele não precisou ficar garimpando aqui, garimpando ali, garimpando acolá. É a pessoa que vai, Deus me mandou para cá. Não deu certo não, porque meu tempo aqui acabou. Não acabou não, é que Deus não mandou para lá, por isso deu errado. Eu abri essa loja aqui, mas fechei porque o tempo aqui acabou. Não acabou não, porque quando é de Deus vai à frente, amém, queridos? Mas é melhor dizer que o tempo acabou do que admitir que agiu sem a direção de Deus. E a rede prendeu, e Pedro está puxando, ele não consegue puxar, me ajuda aqui, não consegue puxar. Ele olha para aqueles que riram. Aqueles que não foram para ajudar, mas foram para zombar. Aqueles que não acreditaram no poder de Deus, mas Pedro acreditou no poder de Deus. Quando você acredita no poder de Deus, não ligue para o teu parente, amigo, colega que zomba de você, que ri de você. Se preocupe somente em viver o evangelho, mergulhar para dentro dele, se afastar das coisas do mundo, para que o sobrenatural de Deus aconteça. Porque quando o sobrenatural começar a acontecer, aleluia, eles vão vir correndo. Eles vão vir correndo. E quando não está, eles começaram a olhar que aquilo ele pegou mesmo. Companheiro, puxa aqui, vem cá, me ajuda. Não é que Pedro precisava daqueles homens, foi para que eles vissem com próprios olhos e sentissem aquilo que Deus faz. Como que a palavra de Cristo ela tem poder. Como que o poder de Jesus, ele excede todo o entendimento. Ele pegou aquela rede cheia de peixes. Quando você está pronto para anunciar o evangelho, você abre a boca e vidas se convertem. Você abre a boca e vidas se convertem. Você não precisa se preocupar. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que direcionou a sua vida. Você não precisa ficar desesperado. Abra a boca, o nome do Senhor será glorificado. Acredite. Não se preocupe com o crescimento, que quem dá o crescimento é Cristo. Se preocupe em anunciar o evangelho de Cristo. E ele pegou aquele monte de peixe. Quanto Pedro faturou nessa pescaria? Muito dinheiro ou pouco dinheiro? Ele não conseguiu puxar redes, outros tiveram que puxar. E você acha que veio o que ali? Você acha que veio cocoroca? Quem é pescador sabe o que eu estou falando. Você acha que veio curvinota? Não, foi sobre a palavra do Senhor. Vieram peixes de linha. Veio peixes ali, em outro trecho diz 153 grandes peixes. Pedro podia colocar a pipa no alto. Deixa eu te falar um exemplo. Hoje, 1 quilo de cherne está custando em torno de R$40, não é isso, Hélio? Em torno de R$40. Quando você pega um cherne de 100 quilos, 120 quilos, é comprado pelo quilo, com cabeça, com tudo. O cara pesa lá e paga aquele peixe. Quanto dá? Vamos botar um peixe de 100 quilos. 100 quilos a R$40. R$4.000, não é isso? Quanto Pedro faturou com 153 grandes peixes? Tem pessoas que vêm para a presença do Senhor todo arrebentado e começa a prosperar, abre loja, aumenta o salário, arruma emprego, está desempregado, arruma emprego. Aí aquela pessoa começa a faltar culto. Ela não vem mais culto, ela não vem mais escola bíblica dominical. Pastor, eu estou trabalhando. Pastor, eu estou isso, eu estou aquilo. A firma está crescendo, agora eu estou com tantos funcionários. Ele vai se dedicando. E tudo aquilo que ele ganhou, que ele estava vivendo ali, que Deus estava sustentando a ele, não foi o suficiente, agora ele quer mais. E quando a vida dele melhora, em vez de ele seguir, em vez de ele ficar com o Senhor, o que acontece? Ele vai dando crédito à fortuna. Ele vê a bênção na fortuna. Pedro não viu a bênção na fortuna. Primeiro que quando acontece o milagre, quando Pedro puxa aqueles peixes para o barco, Pedro cai de joelhos e fala: aparta-te de mim, pois sou homem pecador. Uma característica que eu aprendo aqui de uma pessoa quando se converte. Uma pessoa quando se converte verdadeiramente a Deus,
ela reconhece que ela não é digna de nada. Quando uma pessoa se converte verdadeiramente a Deus, ela não reclama de nada. Ela pode beber água e comer pão. Ela glorifica porque ela sabe que nem digna de beber aquela água e comer aquele pão ela é. Então o servo do Senhor, aleluia, ele não reclama de nada. Pedro quando viveu aquela experiência, falou: não sou digno, eu não sou merecedor, eu sou pecador, eu sou falho, eu sou digno de morte, e tu me prospera, aparta-te de mim. Ou seja, eu não sou digno da tua presença, eu não sou digno da tua provisão, eu não sou digno do teu milagre na minha vida, eu sou falho, eu sou pecador, aparta-te de mim. Ele fala: não, é você que eu quero, é pecador, é sujo, eu quero você porque eu vou te limpar, eu vou te transformar, eu vou fazer de você um referencial do meu poder. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E Pedro volta para a praia. Não pegou nada, era vazio de espírito. Ele olha para 153 grandes peixes, aleluia. Ele olha os barqueiros em volta, tudo babando. E de repente falando assim: poxa, a gente não deu ouvido. Se a gente desse ouvido a Jesus, se a gente parasse para ouvir, se a gente fosse lá também, nós íamos prosperar. Mas a essência do Evangelho não é que você prospere. A essência do Evangelho é que o pão na tua mesa não vai faltar, mas não é essa, é que você seja salvo. Essa visão maligna de prosperidade que Deus está na tua vida se você for rico, isto é maligno. Eu vou te mostrar qual é a visão do Evangelho, mas a escolha quem tem que fazer é você. Pedro, ele olhou para o barco cheio de peixe, 153 grandes peixes. Grandes peixes. Ele olha para aquela pesca e ele pensa: se eu for lá no mercado de peixe e vender, eu vou voltar com muito dinheiro, dá até para tirar uns dias de folga. Eu pego a minha bênção e vou embora. Mas uma hora o dinheiro vai acabar. Uma hora eu vou ter que voltar lá agora sem direção, sem a palavra. Escolho a bênção ou escolho o abençoador? Além disso tudo, ele pode me dar salvação eterna. Porque a pescaria foi o menor detalhe. A palavra dele me trouxe paz, me trouxe mansidão, me trouxe proposta de uma vida eterna. Pedro não chegou a ir na peixaria. Ele olhou para a rede, ele olhou para os peixes, ele olhou para toda aquela prosperidade. 153 grandes peixes. Vamos colocar somente 10 grandes chernes no dia de hoje. Daria 40 mil reais. Tu compraria um carro 0 quilômetro. Pedro olha para aquilo ali e ele olha para Jesus e fala: esta riqueza, esse dinheiro não pode me dar paz, não pode me dar salvação. Deixa a rede, deixa barco, deixa tudo aí. Eu vou seguir Jesus. Trazendo agora para o contexto literal, não o contexto espiritual, de que rede é a palavra sendo lançada, que o barco é o evangelho. Estamos trazendo no literal. A presença do Senhor fez com que ele prosperasse. Ele não se ateve à prosperidade, ele se ateve àquele que prospera. Ele não se ateve à bênção, mas se ateve ao abençoador. Ele não se prendeu à riqueza, mas ele se prendeu à riqueza espiritual, que é a salvação eterna. Largou tudo, Senhor, isso vem, eu te farei pescadores de homens. Tu vai abrir a boca e vidas vão se converter. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, Pedro sai para fora e prega, e quase 3.000 pessoas se convertem. Pedro deixou uma fortuna para trás. Seu barco, sua rede, seus peixes, sua fortuna, para seguir a Cristo. É onde você acha que Pedro está agora? O Senhor, em Mateus 17, pega Pedro, simbolizando a primeira igreja, pega Tiago, a igreja contemporânea, e pega João, simbolizando a última igreja, porque João profetiza sobre a última igreja em Apocalipse, e se transfigura diante deles. Pedro viu Jesus glorificado. Pedro chega para os discípulos e fala assim: o Senhor me revelou que eu hei de deixar meu tabernáculo. Ou seja, o Senhor já está me chamando, eu vou viver com Ele. O servo que é servo, quando ele ouve a voz de Cristo, e quando ele conhece o poder de Deus, não há riqueza nenhuma desta terra que faz ele voltar atrás. O servo do Senhor, quando ele conhece o poder de Deus, ele sabe que nada neste mundo, por mais caro que seja, pode exceder o poder de Deus. Nada neste mundo pode comprar aquilo que é mais valioso, a salvação eterna, que só se compra com preço de sangue, e esse preço único que pagou foi Cristo.
O servo do Senhor, amados irmãos, ele abandona tudo para fazer aquilo que é mais importante: pregar o Evangelho de Cristo. Porque o servo do Senhor verdadeiramente, ele enxerga em Cristo um amor incondicional e nasce no coração dele esse mesmo amor para com o próximo. Então tudo que o servo do Senhor pensa é anunciar o Evangelho, anunciar o Evangelho, anunciar o Evangelho, desfazer as obras do diabo em nome de Cristo. Tudo que ele busca é as coisas que são do alto. E Pedro não se preocupou mais com nada, porque Pedro falou: se ele mandou lançar a rede e pegar essas peixadas que está tudo aqui, eu vou me preocupar com pão, com comida, com bebida. Ele prosperará todas as coisas. Pedro não viu Jesus transformando água em vinho. Pedro não viu Jesus multiplicar pão em peixe, porque ele não tinha multiplicado ainda. Ele viu depois lá, como disse, mas não tinha multiplicado. Pedro não tinha visto ainda nenhum sinal, nenhum milagre de Jesus. Viu aquele na vida dele. Outra coisa que eu quero encerrar a mensagem. É muito bom quando a gente ouve um testemunho, sim ou não? Mas não viva do testemunho dos outros, busque o seu. Porque enquanto você viver de testemunho dos outros, você vai se desviar. Enquanto você viver de testemunho dos outros, você vai enfraquecer. Mas o dia que você tiver o teu testemunho, significa que você teve uma experiência pessoal com o Senhor. E uma vez que você tem uma experiência pessoal com o Senhor, nada, nem ninguém te tira da presença dele. Amém, queridos? Que o Senhor nos abençoe por esta breve palavra, em nome de Jesus. Amém?